Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, já faz um pouco de tempo que tivemos alguns problemas aí, ficamos sem tempo, por isso não podemos postar antes. Queremos pedir desculpa a alguns dos irmãos que pediram por esses vídeos e nós não pudemos fazer antes. Estamos recomeçando agora o vídeo da verdade e da origem de Jesus Cristo. Em nosso último vídeo, irmãos, postado em nosso canal no YouTube, nós ficamos ali no julgamento de Jesus Cristo, assim que depois de Jesus ser preso no jardim do Getsemane, ele é conduzido primeiramente para a casa de Anás. Quem era Anás? Era um sumo sacerdote do povo de Israel, só que era um sumo sacerdote ilegítimo. Como assim ilegítimo? Irmãos, a lei de Moisés só consideravam em um ano um sumo sacerdote, um líder religioso do povo, um só comandante religioso para fazer os rituais no templo que Salomão construiu em Jerusalém. E neste ano havia dois sumos sacerdotes. Anás, que era sogro de Caifás. O outro sumo sacerdote, desta vez o sacerdote caído por sorte pela lei levítica, o que deveria realmente ser o sumo sacerdote daquele ano. Mas a união do poder político militar com o poder civil fez com que penetrasse na esfera religiosa e estava agora sendo contaminado o sacerdócio levítico instituído por Deus através de Moisés e Arão, o seu irmão. Um sumo sacerdote apenas, e havia dois. Anás era considerado sumo sacerdote, mas era mais do poder político, enquanto Caifás era realmente o poder religioso. Era realmente pelo sorteio, pelo sacerdócio levítico, era quem deveria estar assumindo o cargo de sumo sacerdote. Mas os dois dividiam e se entendiam, porque a corrupção é a religião. A religião faz a corrupção em termos de Deus, de doutrinas de Deus. Então levaram logo eles, assim que prenderam Jesus Cristo, levaram logo ele a Anás. Anás era mais velho, era o sogro de Caifás. A sua filha era casada com Caifás. Então, Anás tinha uma certa pela sua... até fazia parte dos anciões, né? E os judeus naquela época consideravam muito mais velho, né? Tinham mais respeito, levaram primeiro Anás. Só que Anás não tinha condições nenhuma para julgar Jesus Cristo. Foi uma barbaridade, tanta mentira, tanta coisa, que acabou ele enviando Jesus Cristo para Caifás. Caifás já tinha reunido o Sinédrio. O que é o Sinédrio? É o Supremo Tribunal Religioso dos Judeus. Ali estavam reunidos ministros, líderes de todas as facções religiosas de Israel, dos judeus, da lei de Moisés, da nação de Israel. Cada grupo de ministro ali, compondo o Supremo Tribunal, eram os líderes das religiões, facções e seitas dos judeus. Então o que acontece? Já estão reunidos ali e chega Jesus Cristo preso. Caifás, juntamente com o Supremo Tribunal e os acusadores, começa aquele ritual de mentiras, calúnia, tanta coisa que diziam, e Jesus Cristo calado, porque Jesus Cristo não é obrigado a responder sobre mentira, calúnia, tentando esbravejar, tentando gritar, acusando. Como Caifás, o sumo sacerdote, que é o supremo juiz ali, percebe que Jesus Cristo não estava dando a mínima para aquele julgamento? E ele sabe muito bem que era uma balela aquele julgamento. Aquelas acusações eram falsas, ridículas. Tinha até aquele que tinha dito que Jesus Cristo disse que iria destruir o templo construído por Salomão ali em Jerusalém. Ia reconstruir ele em 3 dias. Quando, na verdade, quando Jesus Cristo falou sobre isso, estava se referindo ao seu corpo.
como Jesus Cristo fala espiritual, e esses homens são carnais porque não aceitam a verdade de Deus, ficam cegos para as coisas de Deus, não compreenderam que Jesus Cristo falava do seu corpo, que ele iria ser morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Era o seu corpo, o templo era o seu corpo. O próprio evangelista diz isso. E não o templo de Moisés. Até pela lógica, era muito possível compreender que era humanamente impossível um homem destruir um templo daquela magnitude, daquele tamanho, né? Aquele belo, suntuoso templo construído ali, embelezado por Herodes, aumentado por Herodes, o grande, embelezado com aqueles mármores, aquelas grandes colunas. Era impossível para o homem destruir aquilo, em 3 dias construir aquilo. Mas eles não queriam saber não, mesmo que se passasse por palhaço, eles queriam condenar. Era o desespero de tentar condenar o Senhor Jesus Cristo. Como Caifás percebe que isso não vai levar a canto nenhum, e que Jesus Cristo nem sequer piscava o olho, nem sequer se movia com aquilo tudo, ele resolve parar com aquilo ali. Levanta-se do trono onde está sentado, o trono de sumo sacerdote no templo, ali seria na sua casa, no tribunal. Ele se levanta do trono e diz para todos: para. Depois vai até Jesus Cristo e diz: não estás vendo que todos esses estão falando contigo, te acusando? Então Caifás parte para a baixeza, para um golpe baixo. Ele diz para Jesus Cristo: eu conjuro-te. Em outras palavras, eu te forço a confessar em nome do Deus vivo, se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É nesse momento que Jesus Cristo quebra o silêncio, pois a conversa agora ficou séria. Certo? Enquanto eles estavam enrolando mentiras, acusações falsas de pessoas de baixo caráter, Jesus Cristo nem ligou, ficou em silêncio. Mas agora não, as coisas mudou. O sumo sacerdote invoca o nome do Senhor, pedindo para Jesus Cristo responder. Então Jesus Cristo responde e diz: tu o dissestes, que eu sou o Cristo, Filho de Deus, porque tu sabes muito bem disso. Mas eu, Jesus Cristo, digo a todos vocês aqui, que estão presentes, que vereis em breve, eu, Jesus Cristo, Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E isso, irmãos, era tudo que o sumo sacerdote Caifás queria ouvir. Então, na mesma hora, ele rasga suas vestes de sumo sacerdote em sinal de protesto diante daquela afirmação de Jesus Cristo, que era o Filho de Deus. Ele diz em alta voz: blasfemou, blasfemou. Não precisamos de mais nenhuma testemunha. Vocês todos aqui do tribunal ouviram a blasfêmia que ele falou agora. O que vocês acham, juízes do Supremo Tribunal? O que ele merece? E todos os juízes que já queriam condenar Jesus Cristo disseram: é réu de morte, é réu de morte. Nesse momento que Jesus Cristo foi condenado à morte, alguns que estavam mais perto dele cuspiram no rosto dele, bateram no rosto dele, dizendo: adivinha agora quem foi que te bateu? Tu não és tu não és um profeta? Descobre agora. Viam por trás e davam bofetadas nele, perguntando: quem foi que te bateu? Não és o profeta? Nesse momento, irmãos, do julgamento, Pedro e João, nós lembramos que estavam sentados do lado de fora, junto com os empregados do sumo sacerdote ali no pátio. É nesse momento que se aproxima de Pedro uma serva do sumo sacerdote e diz para Pedro: esta serva, irmão, já tinha ido em muitos lugares que Jesus tinha discursado, ouvido Jesus Cristo, e viu Pedro lá e os outros apóstolos também com ele. Então ela olha para Pedro e diz: tu também estavas com Jesus, o Galileu, eu te vi. Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: não sei o que tu dizes. Na mesma hora, Pedro sai dali e vai para a parte dos vestíbulos. Mas outra criada viu Pedro e disse: este Pedro também estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro mais uma vez afirmou: não conheço esse tal de Jesus Cristo. E daqui a pouco, irmãos, parece
uma pessoa que era parente de Malco, lembram? Malco, aquele que Pedro tinha cortado a orelha lá no horto do jardim de Getsemane. E este parente de Malco disse a Pedro: verdadeiramente tu és um do grupo de Jesus Cristo, porque teu jeito de falar é igual ao deles, daquele grupo que são todos da Galiléia, galileus. Pedro, sem reação nenhuma contra a verdade estampada na sua frente, começou a gaguejar para ver se mudava o sotaque e a jurar por tudo, dizendo: eu já disse, eu não conheço esse homem. É nesta hora fatídica que o galo cantou, e é nessa hora tenebrosa para Pedro que ele se lembra das palavras do Senhor Jesus Cristo quando disse: antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. É nesse momento que Pedro descobre que aquele homem que dizia: nunca te negarei, vou contigo até a morte, não lave meus pés, vamos pedir a Deus que desça fogo do céu e destrua esses samaritanos. Ainda que todos te deixem, Senhor, eu nunca te deixarei. Foi aí que caiu tudo por terra. E o mundo de Pedro, que ele criou para ele mesmo, caiu, ruiu, desmoronou. E a única coisa que sobrou foi ele baixar a cabeça, sair dali e chorar amargamente de arrependimento. Pronto, a primeira etapa do julgamento de Jesus Cristo já estava concluída, que era o julgamento religioso, o Supremo Tribunal, o Sinédrio, que é o Supremo Tribunal Religioso dos judeus. A sentença foi dada, a morte. Agora faltava a segunda etapa, que é executar esta morte. Executar a morte de Jesus Cristo, este Sinédrio religioso não tinha poder de fazer. Por isso agora eles vão partir para o poder militar, o poder de Roma. Pilatos, governador de toda a Judéia, colocado por César, imperador de Roma. É ali que poderá sair o julgamento condenatório final e execução de Jesus Cristo. Então eles amarraram Jesus Cristo e levaram de manhã para o local de julgamento romano, tribunal de Pilatos, governador de toda a Judéia, constituído por César, que representava a lei e a ordem de Roma. Mas eles só fizeram entregar Jesus Cristo, pois estava ainda no dia de comer a Páscoa, e eles não queriam se contaminar. É nessa hora, irmãos, que os nossos olhos se voltam para Judas, o traidor. Logo ele que esperava que Jesus Cristo fosse simplesmente preso e depois, com o poder que ele tinha, certamente se libertaria. Era assim que Judas pensava ao trair Jesus Cristo, que não ia acontecer nada demais. E ele ficaria com as 30 moedas de prata e tudo ficaria normal. Mas Judas percebeu que não foi bem assim que aconteceu. Porque na verdade, o Supremo Tribunal Judeu condenou Jesus Cristo à morte por blasfêmia contra a lei de Moisés, que era um crime grave para eles. Judas então, completamente arrependido do que fez, e um remorso terrível, ficou inconformado com isso e foi até os líderes religiosos do Supremo Tribunal para cobrar explicações por aquilo. Quando ele está diante deles, Judas diz: eu pequei contra Deus, pequei porque entreguei um homem inocente e vocês o condenaram à morte. E na mesma hora aquelas 30 moedas de prata já não valiam mais nada para Judas. Ele então as joga no chão, nos pés dos líderes religiosos do Supremo Tribunal. Eles então responderam para Judas: isso não é problema nosso. Se ele é inocente ou não, isso agora é problema teu. Você já é grande o suficiente para se responsabilizar e saber o que fez. O problema agora é contigo e não conosco. Nossa parte foi cumprida. E Judas, ouvindo que aquilo era uma grande verdade, irmãos, que ele foi quem decidiu trair Jesus Cristo, então sai dali cheio de remorso e uma acusação em sua mente, que o deixava completamente triste até a morte e em um verdadeiro estado de depressão. Judas se dirige até a árvore e põe fim à sua vida.
através do enforcamento. E quando as notícias de sua morte, através do suicídio, chegam aos líderes religiosos, eles pegaram aquelas 30 moedas de prata e pensaram no que fazer com elas. E disseram: não podemos colocar essas moedas como ofertas no templo de Deus, porque elas custaram preço de sangue. Vamos comprar um terreno grande para enterrar esses estrangeiros que não são judeus, para que eles não sejam enterrados juntos de nós, os judeus, pois somos descendentes de Abraão, da linhagem santa, pois somos diferentes deles, somos de Deus, e eles são amaldiçoados. E assim, irmãos, se cumpre a palavra do profeta Jeremias, há muitos anos atrás, quando profetizou, se referindo ao Messias, dizendo: e tomaram as 30 moedas de prata, preço esse levantado por alguns do meu próprio povo, judeus, para matar um homem inocente, e ainda com elas compraram um campo, segundo tudo que o Senhor determinou. E assim, irmãos, Judas pôs fim à sua vida, e como todos podem observar, Judas agiu muito diferente de Pedro, que foi quem teve o verdadeiro arrependimento. Pedro, quando se arrependeu, chorou amargamente e ficou entre si isolado, mas jamais pensou em se matar. Enquanto Judas sentiu tanto remorso por ter traído Jesus Cristo, acabou se enforcando e se condenando na verdade. O suicídio de Judas foi quem o condenou, e não a traição contra Jesus Cristo. Se Judas tivesse se arrependido verdadeiramente e pedido perdão de Jesus Cristo, com certeza ele seria perdoado e salvo. Mas ele seguiu sua própria regra. Ele mesmo determinou que tinha que tirar sua vida. Ele tomou o lugar de Deus. Ele fez algo que só o dono da vida, que é Deus, pode fazer. Todos aqueles que cometem suicídios estão dizendo abertamente para Deus que não dão a mínima para o que Deus pensa ou deixa de pensar. Que eles é que têm poder. Estão dizendo que não precisam de Deus, que Ele mesmo resolve a situação. Por isso, eles têm que se responsabilizar, arcando com suas consequências desses atos de tirar a própria vida. Por isso que o próprio Jesus Cristo ensinando disse: aquele que tirar sua própria vida, perdê-la-á. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E o evangelista, contando essa história de Judas, sobre a sua morte, ele diz assim: e Judas se enforcou, arrebentando-se pelo meio, e todas as suas entranhas e órgãos se expuseram à vista de todos. E o nome que deram ao campo comprado com as 30 moedas de prata foi Al-Sadama, que quer dizer campo de sangue. Essa expressão, irmãos, do evangelista dizendo que Judas se arrebentou todo pelo meio, isto é segundo os teólogos e estudiosos, é uma equivalência a quando Judas pôs a corda na árvore, e a árvore se arrebentou, o galho ou alguma coisa da árvore se arrebentou e ele se precipitou em pedras, que era, segundo eles, um vale. Eu não sei, não estava lá. Só sei o que relata o evangelista, que ele se arrebentou por dentro e as suas entranhas ficaram expostas à vista de todos. Ou seja, aqueles órgãos que tinha por dentro abriu e saiu. Então ele deve ter caído em cima de algo perfurante. Além de se enforcar, de morrer e o galho se torar, ele caiu em cima de algo que abriu sua barriga e as entranhas dele, as coisas dele foram expostas do lado de fora para todos eles. Certo? Por isso que o evangelista diz isso. Segundo os teólogos, foi isso que aconteceu. Então, logo após a solução de Judas, o traidor, os líderes religiosos levaram Jesus Cristo até o pretório de Pilatos, ou tribunal do governador romano Pilatos, que ficava ali na cidade de Jerusalém, mas não entraram dentro do tribunal. Por quê? Porque era ainda a festa da Páscoa, eles ainda estavam comendo a Páscoa. E entrar na casa de pessoas que não eram judeus, ou locais que não eram dos judeus, era pecado, se contaminava, eles estavam
eles ficariam contaminados pela lei de Moisés, eles diziam. Por isso eles ficaram do lado de fora. E Pilatos é que teve que sair de dentro do tribunal de julgamento para falar com eles do lado de fora. Pilatos, querendo resolver logo esse assunto, rapidamente perguntou aos líderes religiosos: que acusação vocês têm contra esse homem? Espero que seja muito grave essa acusação, para que vocês, em plena festa religiosa Páscoa de vocês, trazerem esse homem até mim? E os líderes religiosos responderam: se não fosse tão grave, e se esse homem não fosse um malfeitor digno de morte, por desfazer da nossa religião, você acha que iríamos trazê-lo até você? Ele anda pervertendo a nossa nação, proibindo pagar imposto a César e dizendo que é o nosso Messias, o enviado de Deus. E pior, diz que é o Filho de Deus, se fazendo igual a Deus. Então Pilatos mais uma vez diz: se o problema é na vossa religião, levai-o e julgai-o conforme as leis religiosas de vocês. Eu não tenho nada a ver com religião. Meu poder é militar, político e não religioso. E os líderes religiosos mais uma vez rebatem Pilatos e dizem: mas aí está a questão, nós já o julgamos pela nossa lei. E ele foi considerado culpado e a sentença foi blasfêmia contra Deus e condenação à morte. Mas, como você sabe, Pilatos, nós não temos poder de matar. Por isso, então, trouxemos para você. Estamos seguindo as regras impostas pelo poderio romano. Em nome de César, o imperador é que tem o poder para mandar crucificar e matar. Diante destas palavras, dos judeus, dos líderes judeus, Pilatos já se precavê e diz: está bem, pelo reconhecimento de vocês diante do poder e autoridade de Roma, em nome de César eu vou julgá-lo. Então Pilatos ordena aos soldados que peguem Jesus Cristo da mão dos líderes religiosos e o levem para dentro do tribunal. E os judeus religiosos, ele diz, ficam do lado de fora, não entram não, enquanto Jesus Cristo é levado para o pretório de Pilatos, ou o seu julgamento, para o seu lugar de julgamento para ser julgado. E Pilatos se senta na cadeira para julgar Jesus Cristo. Estamos quase, irmãos, já terminando esta história e o porquê de todas essas coisas. Há revelações fantásticas de Deus para nós neste julgamento de Pilatos com Jesus Cristo que nós vamos estudar. Verdade tremenda. Os irmãos não percam, a partir de amanhã estaremos postando o restante do julgamento de Jesus Cristo por Pilatos. Toda essa história, toda essa coisa que aconteceu com Jesus Cristo, vocês que querem estudar isso e verem direito, podem encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 1 a 31. No Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 1 a 20. No Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 1 a 25. E no Evangelho que escreveu João, capítulo 18, versículos 28 a 40. E o capítulo 19 também de João, capítulo 1 até o 16. Versículo 1 até o 16. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo nos ajude, estejam conosco, nos faça compreender este tão grande sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Compreendamos isto. Vamos olhar com mais ênfase para este grande sacrifício e vamos glorificar e dar graças somente a Ele, somente a Jesus Cristo, somente Ele merece. Religião nenhuma merece nada. Denominação nenhuma merece nada. Líder religioso nenhum merece nada. Somente o Senhor Jesus Cristo merece toda a honra, toda a glória, todo o respeito, todo o valor. Porque Ele mesmo disse que o Espírito Santo de Deus o glorificaria, o exaltaria. E não nenhum líder religioso. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.